Pessoal, as dúvidas são frequentes em relação à reutilização da máscara N95 ou então o seu uso prolongado. Isso é possível? A gente pode realmente utilizar uma máscara N95 por vários dias ou por várias vezes? É isso que a gente vai responder nesse vídeo agora que eu preparei para vocês. Vamos lá! Primeiramente, aonde nós encontramos todas essas informações, pessoal? Você pode encontrar na nota de número 04 da Anvisa do ano 2020. Ela já foi atualizada. A última atualização dela foi agora do dia 8 de maio, tá? Então, 2 dias atrás você pode encontrar na descrição do vídeo. Eu vou colocar aí exatamente o local de referência, o site que eu encontrei, mas também tem as regulamentações do CDC dos Estados Unidos, que eles utilizam várias pesquisas para normatizar e normalizar e regimentar as suas regras de uso de EPI, tá? Então nós temos aí, por exemplo, eles nesse ano já emitiram recomendações sobre o uso da N95, tá? Então separei aqui 12 perguntas para a gente ir respondendo e tentar contemplar o máximo de informações sobre a questão. A primeira pergunta: máscara de tecido pode ser utilizada pelo profissional de saúde durante os atendimentos? Resposta é não. Por quê? Porque a máscara de pano ela é somente uma barreira, ela só é para evitar que você elimine gotículas durante, por exemplo, um espirro ou uma tosse. Então ela não é para ser utilizada por profissional de saúde, exceto se você estiver de fato fazendo um distanciamento social, tá? E não esteja de fato exercendo a profissão naquele momento. Tá? Segunda pergunta é: quem regulamenta os casos de uso prolongado ou reutilização? Ou seja, quem pode dizer se pode reutilizar ou usar por tempo prolongado? Porque a recomendação dos fabricantes é que você utilize ela durante o procedimento e já seja descartada. Tá? Só que em tempos de pandemia, que não é uma situação somente atual, no passado, nas outras pandemias, também utilizaram essas mesmas regras, viu, gente? Então não é uma coisa nova. Tá? Isso já foram utilizado em outras pandemias. Então, como a gente não vai seguir de fato essas regras dos fabricantes, então se permite que, devido à escassez desses equipamentos, à alta demanda de consumo desses equipamentos, se faça o uso prolongado ou então o uso de diversas vezes desse EPI, que no caso seria a máscara N95 PFF2. A terceira pergunta é: quem deve utilizar as máscaras N95 PFF2? Tá? Então, quem deve utilizar são os profissionais de saúde que estão diretamente envolvidos em procedimentos que geram aerosol ou então estejam envolvidos em casos confirmados de Covid. Mas também outros profissionais, como por exemplo, servidores da limpeza e higienização, que podem de repente fazer algum procedimento que gere aerosol. Eles têm que usar também a máscara N95. E claro, qualquer outro profissional que esteja ali diante de um caso confirmado ou de algum procedimento que gere aerosol, ele vai ter que também utilizar. A quarta pergunta é: quando devemos utilizar as máscaras? É exatamente nessas situações que eu terminei de falar. Quando você tem um caso confirmado ou quando você tem situações de procedimentos que geram aerosol. Quinta pergunta: eu posso reutilizar uma máscara cirúrgica? A resposta é não. Máscara cirúrgica ela é descartável. Você pode utilizar ela até 4 horas de relógio se ela estiver íntegra, sem sujidades, sem umidade, sem contaminação por qualquer matéria orgânica, enfim. Então, utilizou ela, encerrou o procedimento, descarta a máscara cirúrgica, ok? Sexta pergunta: todas as máscaras N95 são iguais? A resposta é não. Tem umas N95 que tem uma válvula exalatória, que serve exatamente para eu expelir o ar quando eu faço a expiração. E temos também a que são totalmente veladas, que não tem nenhuma válvula exalatória. Então esses são os dois tipos. Okay? Sétima pergunta: eu posso reutilizar ou usar uma máscara N95 PFF2 por um tempo prolongado? A resposta é sim. Eu posso reutilizá-la diversas vezes e eu posso utilizá-la por um tempo prolongado. Tem pesquisas que já provam que nessas duas situações elas conseguem estar eficazes na sua proteção respiratória. Tendo em vista que a validade de uma máscara dessa é de 5 anos pelo fabricante. Claro que você não vai passar 5 anos utilizando uma dessas, né? Mas você pode utilizar ela, dependendo da forma que você vai manuseá-la, acondicioná-la, você pode utilizar ela por
por 12 horas, 24 horas, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 10 dias, 15 dias, 30 dias, vai depender de como você vai utilizá-la e o estado dessa máscara, claro. Oitavo, quando devo descartar? Okay? Tendo em vista que se está aberto, franqueado, a fazer um uso prolongado, ou então usar diversas vezes, quando eu tenho que descartá-la? Toda vez que eu observar sujeira, ou então quando ela estiver rasgada, ou amassada, ou perfurada, ou então estiver úmida, ou então estiver contaminada porque você tocou na parte de dentro que não pode, ou então quando você faz um teste de vedação e ela não consegue ficar vedada no seu rosto, aí você tem que descartá-la. Então isso aí são situações, né, que você tem que descartar. E não esqueça também que se ela tiver com alguma matéria orgânica aderida, por exemplo, sangue, qualquer secreção, você tem que descartar também. Então nessas situações aí você não pode mais utilizá-la, ok? Nona pergunta é quais seriam as recomendações para reutilizar ou usar por tempo prolongado. Vai depender de três fatores. O primeiro é sempre você tomar o cuidado de higienizar as mãos antes e após o manuseio da máscara. Toda vez que você for tocar nessa máscara, para utilizá-la você deve fazer uma inspeção, obviamente, para verificar se tem alguma alteração. Se não, se está ok, você vai higienizar suas mãos, vai colocar essa máscara e depois vai higienizar novamente suas mãos. Segundo ponto que você não pode esquecer é exatamente o não compartilhamento. A máscara que você usa é individual. Você não pode usar uma e dar para o colega ou usar a do colega. Aqui é sua. Até o descarte ela é sua. E o terceiro ponto que você tem que seguir é o acondicionamento correto. Então, dependendo desse acondicionamento, é que vai dizer se você vai, de fato, usar ela várias vezes ou então por um tempo prolongado. A 10ª pergunta é se eu posso utilizar a mesma paramentação que eu estou usando numa ocorrência COVID em um outro paciente COVID. A resposta é sim. A única coisa que vai mudar é luvas que você vai tirar e avental. O resto você pode utilizar a mesma coisa para fazer uma outra ocorrência ou então atender um outro paciente vítima de COVID, tá? Se for da mesma situação. A 11ª pergunta é se eu posso utilizar máscara cirúrgica sobre a máscara N95. Então tem pessoas que botam a N95 e põem uma máscara cirúrgica por cima. Ou então põem uma máscara cirúrgica e uma N95 por cima. Nenhuma das situações pode. Nenhuma das situações é recomendada porque altera tanto a vedação quanto a filtração. Então você não tem garantia de proteção respiratória. A única coisa que você pode fazer para ajudar a proteger mais essa máscara é utilizando face shield ou protetor facial lavável, que é aquele que você usa por fora. Que aquele ali ajuda, de certa forma, a criar uma barreira entre o ambiente externo e a face externa da máscara. Então ajuda a proteger mais a máscara também. Okay? E também ajuda a proteger o ambiente de disseminação de aerosol, caso você use a máscara com válvula exalatória. Que aí já entra uma outra situação, que é o risco de você, se você estiver contaminado, de exalar esse aerosol. Então, máscaras com máscaras N95 com válvula exalatória não deve ser utilizado em pessoas de controle fonte, que nós chamamos, que são aquelas pessoas que estão contaminadas e que tem que ficar, de certa forma, num isolamento aí respiratório, okay? Com esse isolamento. Então tem que usar aquela toda vedada. E a 12ª e última pergunta é se eu posso usar uma paramentação diferente para diferentes casos de Covid. A resposta é sim. Então, se eu não tenho uma necessidade de usar paramentação para caso confirmado, ou então de procedimento que gera aerosol, eu não preciso usar N95. Se eu vou prestar assistência, principalmente de perto, de um paciente confirmado, ou então em um procedimento que gera aerosol, eu devo utilizar N95. Beleza? Então, gente, essas são as principais situações, tá? Aqui no final do vídeo vocês vão ver mais um vídeo sobre o acondicionamento correto também dessa máscara, que ajuda na preservação dessa máscara para que você possa utilizar diversas vezes, tá? Também tem o vídeo da questão do teste
E todas essas informações que eu falei para vocês são baseadas na nossa Anvisa, que foi agora da última nota deles, que ocorreu há 2 dias, e também em artigos científicos internacionais, tá? Então, forte abraço a todo mundo, espero ter ajudado. Bom, agora eu quero demonstrar para vocês uma forma de acondicionamento da máscara N95 de forma adequada, tá? A gente pode utilizar uma vasilhazinha de plástico, lembrando que é interessante ter pontos de perfuração para que haja aeração dentro, entrada de luz, enfim, seguindo as normas da Anvisa, beleza? Então eu vou demonstrar para vocês uma forma prática de você conseguir reservar ela e acondicionar e proteger também sem causar danos à máscara, ok? Então observe.